Olá, meu nome é Jaron Maia e esse é meu canal sobre o estudo do livro de Mórmon. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a geografia do livro de Mórmon, dando continuidade àquela série que a gente está fazendo. Mas esse é um vídeo introdutório para começar a falar sobre a geografia no Novo Mundo. O que acontece? Não existe um consenso sobre onde são as cidades, onde estão localizadas a cidade de Abundância, a cidade de Zaraema, a cidade de Nef, no continente americano. Isso é muito discutido entre os pesquisadores. Cada pesquisador tem um modelo diferente, com uma localização diferente. Por que isso acontece? Porque não há evidência do livro de Mórmon na América. Não é por isso. Diferente de Jerusalém, que mesmo depois que o povo de Israel foi destruído, expulso, trazido de volta, Jerusalém continuou sendo Jerusalém. E todos nós sabemos onde fica Jerusalém. Isso é muito diferente nas Américas. Vou dar um exemplo. A famosa cidade de Teotihuacan, no México. Nós não sabemos se Teotihuacan realmente era chamada de Teotihuacan pelos povos que construíram a cidade lá atrás. Os idiomas foram perdidos, a escrita foi perdida e muito da cultura foi perdida pela destruição que aconteceu aqui na época dos conquistadores espanhóis e outros. Os povos nativos americanos foram dizimados. Não tem como a gente saber como as pessoas que viviam de fato nessas cidades, nessas ruínas arqueológicas, chamavam as suas cidades. Por exemplo, fala-se muito dos povos maias, mas o povo maia não se chamava de maia. Eles não eram conhecidos como o povo maia. Na verdade, existiam vários pequenos povos, pequenas culturas diferentes que em conjunto formavam a civilização maia. Então é algo que é muito mais abrangente e muito mais acadêmico, muito mais moderno. Além disso, muitas cidades foram destruídas, não eram habitadas como a cidade de Teotihuacan na época em que os conquistadores espanhóis chegaram. Então, sequer sabemos o nome que os nativos que viviam na época em que os europeus chegaram chamavam aquelas cidades. Então isso é um fator que confunde bastante. Agora, será que um mapa do livro de Mórmon é importante? Há não muito tempo, a primeira presidência fez um pronunciamento falando justamente sobre isso, sobre a geografia do livro de Mórmon. Como há muitas opiniões divergentes, muitas pessoas discutiam sobre isso e perdiam tempo estudando isso para rebater teorias de outros e deixavam o estudo do livro de Mórmon como escritura sagrada de lado. Isso ficava em segundo plano. E a presidência da igreja deixou bem claro que por mais proveitoso que seja o estudo do livro de Mórmon, em todos os outros aspectos, antropologia, linguística, geografia, o principal do livro de Mórmon é a doutrina ensinada nele. Então, a doutrina ensinada no livro de Mórmon não pode, de maneira alguma, ser deixada para segundo plano quando a gente está estudando esses aspectos seculares. Mas é muito proveitoso entender a geografia do livro de Mórmon. Até porque, se a gente pensar em famosos livros de fantasia, como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, em que existem mundos fictícios, imaginários, mas com guerras, conflitos políticos complexos, ter um mapa que situe o leitor em que região aquilo está acontecendo é muito proveitoso. Então, se você pegar lá O Senhor dos Anéis e abrir lá no final, tem um mapa para te ajudar a se situar. Se a gente está estudando a Bíblia, é muito comum na Bíblia, no final da Bíblia, tem um mapa das regiões onde a história se passa. Isso é muito importante para o livro de Mórmon também, para a gente ter ideia de onde vivia cada povo, quem viajou para onde, a dinâmica ali da movimentação militar dos exércitos, quando Mórmon está descrevendo as guerras que aconteceram. Isso é muito importante. Ter um mapa ajuda a gente a visualizar melhor o que está acontecendo. Agora, se não existe consenso sobre onde acontecia cada coisa, como a gente consegue ter um mapa do livro de Mórmon? Muitos pesquisadores estudam a geografia do livro de Mórmon usando uma coerência interna no livro. O que isso quer dizer? Mórmon usa várias referências geográficas. Um rio daqui, uma montanha de lá, um deserto daqui, uma floresta, águas de Mórmon. Todas essas referências geográficas que estão ali dentro do livro de Mórmon são muito coerentes. Sempre que Mórmon se refere a algum acidente geográfico, esse acidente geográfico ele sempre faz sentido em relação a outro acidente geográfico. Então você tem um rio, você tem uma faixa estreita de terra, uma passagem estreita dentro dessa faixa estreita. Tudo isso compõe o mapa que Mórmon tinha na cabeça dele enquanto ele contava a história. E aí vários pesquisadores, como por exemplo John Sorenson,
que escreveu um livro que se chama O Mapa de Mormon, fizeram um apanhado de todas essas referências geográficas, tentando construir um mapa que atende a todas essas características. Esse mapa, ele não especifica no mundo real, no continente americano, onde se situa cada uma das cidades, mas ajuda a gente a entender onde haviam as montanhas, qual a distância de uma cidade para outra, a localização relativa de cada região, para que a gente possa compreender melhor a história do livro de Mormon. Eu aconselho fortemente que você baixe esse mapa, que eu vou deixar o link aí para a página onde você pode encontrar e baixar gratuitamente, e use esse mapa no seu estudo do livro de Mormon, principalmente nos momentos em que há guerras, movimentação de exército ou migração de povos entre uma cidade e outra, uma terra e outra. E aí esse mapa, ele ajuda a gente também a encontrar um modelo no mundo real para a geografia do livro de Mormon. O que eu quero dizer com isso? Se Mormon falou que lá tem uma montanha e perto da montanha tem um rio e existe uma faixa estreita de terra com uma passagem estreita, isso precisa existir no mundo real. E aí quando a gente reconstrói todas essas descrições em um mapa, mesmo que o mapa ele fique um pouquinho mais de lado, seja esticado um pouquinho, mas os aspectos gerais da geografia descrita precisam estar mantidos. Não adianta eu achar que tem um lugar lá na América do Norte, no estado de Nova York, que atende à descrição X e Y de Mormon, se não atende à descrição A e B. Se Mormon descreve de A a Z vários acidentes geográficos, eu preciso encontrar um correspondente que atenda a todas essas características descritas por Mormon. Claro que a geografia mudou muito nesses séculos que se passaram, até por conta de terremotos, atividade vulcânica que acontecia na América Central, mas muitos aspectos da geografia se mantiveram. Então a gente tem que ter muita cautela quando for escolher ou tentar localizar no mundo real hoje onde aconteceu cada evento do livro de Mormon. Essa foi só uma introdução. Claro que eu vou falar sobre alguns desses modelos e o modelo que eu, pessoalmente, Jaron, mais gosto e vou compartilhar com vocês a possível localização de algumas das cidades do livro de Mormon, que vai tornar a sua leitura do livro de Mormon ainda mais divertida. Prometo isso para vocês. Mas, por hoje, é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei lá embaixo. Não deixe de compartilhar com outras pessoas que podem gostar desse conteúdo e deixar seu comentário aí para mim. Então é isso. Tchau, tchau.